Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre React e vamos falar especificamente sobre renderização condicional. O que é renderização condicional? Renderização condicional, ela, como o nome diz, é quando nós queremos, com base em alguma condição, em algum requisito, mostrar uma coisa X ou uma coisa Y na tela para o usuário, tá bom? Então imagine um caso, por exemplo, onde eu quero efetuar um pagamento, tá bom? Então eu uso o aplicativo do banco e eu solicito o pagamento, começa a carregar ali um negócio girando ali, mostrando que o pagamento está sendo processado. E digamos que acontece no meio do caminho um erro. O que eu devo fazer nesse caso? Eu solicitei o pagamento, como se fosse essa caixa aqui, e eu não sei o que essa caixa vai me retornar, o que ela vai me entregar. Ela pode me entregar um erro, dizendo que o meu pagamento não foi concluído, ou ela pode me mostrar uma mensagem de sucesso, dizendo que o pagamento foi concluído. E aí entra a condição. A condição é: o pagamento foi concluído ou não foi concluído. Se o pagamento foi concluído, então ele vai para o yes. Ele vai para esse caminho aqui, mostrando uma mensagem para o usuário: seu pagamento foi realizado com sucesso, uma mensagem com uma cor indicando o sucesso, né? Digamos que aconteça o contrário, tá? Então vou ter que mostrar outra coisa para o usuário, porque a condição foi diferente, o requisito foi diferente. Apareceu um erro, na verdade, o pagamento não foi processado, o saldo do usuário continua o mesmo. Então aquela conta não foi paga. O que acontece? Essa caixa vai me retornar a mensagem dizendo que a conta não foi paga, eu vou verificar o que tem dentro da caixa e vou mostrar uma mensagem para o usuário dizendo que o pagamento não foi realizado, que nós estamos passando por algumas dificuldades ou problemas, tá bom? E o saldo do usuário não vai ser afetado justamente porque o pagamento não foi realizado. Então temos duas condições: pagamento realizado com sucesso, ótimo, mostra a mensagem para o usuário indicando que esse pagamento foi realizado com sucesso. Pagamento deu erro no processamento, alguma coisa deu errado, mostra para o usuário a mensagem dizendo que o pagamento não foi realizado porque ocorreram problemas internos, tá bom? Com essa base a gente vai entender o que é renderização condicional. Tem a condição e dois caminhos possíveis, ou às vezes três ou mais, tá bom? Mas nesse caso vamos fazer uma coisa mais simples, tá? Dois casos. Mas o importante é a gente entender que existem condições para aquilo ser realizado. Eu vou mostrar aqui a aplicação. Então, no dia a dia de um programador React, a gente vai geralmente ter uma aplicação já pronta. Nesse caso aqui é uma lista de tarefas. Como a gente pode ver, ela funciona. Ela salva as tarefas aqui. O usuário consegue marcar, consegue recarregar a página e aquela informação ainda vai estar ali. Consegue desmarcar, né, com uma tarefa como não feita. Consegue excluir tarefas. E quando ele exclui, nós temos aqui essa lista de tarefas vazia, tá bom? No dia a dia de vocês vão pegar, como eu falei, projetos prontos e às vezes vocês vão ter que fazer melhorias ou às vezes adicionar novas funcionalidades, tá bom? Qual é a tarefa que nesse caso que a renderização condicional vai nos ajudar? Nós precisamos mostrar para o usuário, quando ele entra e essa lista está vazia, de que a lista está vazia, uma mensagem dizendo: sua lista está vazia, adicione itens na lista. É uma mensagem muito simples, é somente um texto que vai aparecer aqui, tá bom? Esse é o requisito, essa é a tarefa, é isso que você tem que fazer. Para isso você vai usar a renderização condicional. Como? Eu vou mostrar como agora. Então vamos abrir aqui o código, entender um pouco o código, né? Tem alguns estados aqui. Então é a lista de tarefa, que está aqui, a tarefa. Quando a gente aperta no botão de delete, ele faz aqui a remoção da tarefa. Até aí tudo beleza. A gente já identificou que existe um array onde nós guardamos a lista de tarefas, né? Se a gente perceber aqui, ele está pegando essa informação guardada do local storage, que é o armazenamento interno do navegador, né? Para cada usuário vai ter o seu local storage, e aqui está salvando essa informação no array. Cada vez que a gente adiciona uma lista na nossa lista de tarefas, uma tarefa na nossa lista de tarefas, ela está sendo guardada nesse array. Então, o array, como a gente sabe, é uma variável onde a gente consegue guardar mais de uma informação ao mesmo tempo, né? Geralmente, nas variáveis, a gente guarda uma informação somente. Nesse caso aqui, a gente está guardando mais de uma informação no nosso array, né? É um conjunto de informações. E a gente consegue executar funções para cada uma dessas informações que estão dentro do array, né? Digamos que a gente tem 10 tarefas na nossa lista de tarefas. Para cada uma delas, a gente vai renderizar esse componente aqui, vai mostrar esse componente na tela, que é o componente
da tarefa em si, né? Quando a gente cria aqui, por exemplo, a gente vê que foi adicionado um texto, uma caixinha que eu posso marcar e desmarcar e uma lixeirinha, tá? Essa lixeirinha, aquele texto, aquele checkbox ali, é isso aqui, tá? Um componente que eu criei. Para cada uma das tarefas, a gente vai adicionar esse componente na tela. Beleza, até aí tudo bem. Só que o que acontece? A gente precisa entender quando a nossa lista de tarefas está vazia, tá? Para isso, a gente vai fazer um console log para entender o que tem guardado nessa lista de tarefas, tá? E para entender qual é a diferença entre essa lista de tarefas quando ela está cheia ou quando ela tem itens e quando ela não tem. Nesse caso, a gente tem um item, tá? Então, a gente vai aqui abrir o DevTools, né, Ctrl+Shift+I para poder acompanhar o que está sendo colocado aqui nesse console log, né? Essa informação ela vai para o nosso console. Ele está literalmente logando essa informação aqui, mostrando ela aqui. Aqui a gente consegue ver esse nosso array com a lista de tarefas. A gente tem uma tarefa só, então o length, que é o tamanho desse array, é 1. Adiciono mais uma tarefa. O que acontece com o length desse array? Com o tamanho desse array, aumenta para 2. Beleza. E quando a tarefa está vazia, a lista de tarefas está vazia, o nosso array ele tem 0 itens dentro, no length. Então, pessoal, a gente acabou de descobrir que quando a tarefa está vazia, a gente tem um length de 0. Como a gente faz? Vamos, por exemplo, criar uma variável aqui, né? Que essa é a condição para renderizar a mensagem quando a nossa lista de tarefas está vazia. Então, vamos criar aqui um isTodoListEmpty, que vai ser basicamente TodoListItems.length igual a 0, tá bom? E agora chega a renderização condicional, tá? A gente precisa adicionar essas chaves aqui, tá? Sempre quando a gente vai trabalhar com alguma variável aqui dentro, a gente precisa usar as chaves. Então, a gente vai usar essa variável, isTodoListEmpty. Como a gente faz para renderizar uma coisa com base nessa variável sendo verdadeira, ou seja, o TodoListItems tendo 0 itens, né? Tendo um length de 0. Igual a 0, idêntico a 0, né? Não pode ser diferente. A gente coloca o e duplo, e aí a gente coloca parênteses. Vou quebrar a linha aqui para ficar mais bonito. E a gente pode renderizar o que a gente quer aqui, por exemplo. Nenhuma tarefa adicionada até o momento. Então, aqui eu tenho uma condição, né? Sempre entre chaves para poder colocar variáveis. E quando essa condição for verdadeira, aqui dentro desses parênteses, eu coloco o meu elemento que eu quero renderizar. Então, aqui eu posso colocar HTML aqui dentro. É isso que eu fiz agora, coloquei um HTML aqui dentro, esse parágrafo, né? Pra gente mostrar aqui na tela. Aí tá aqui o texto, só vou mudar a cor ali, porque ele veio com a cor branca. Vou colocar aqui uma classe que adiciona a cor preta. Só para ele ficar um pouco melhor. Beleza, apareceu ali o texto e agora eu vou colocar um paddingzinho aqui. Só para essa informação ficar um pouco melhor. Vou colocar um text center também, só para centralizar, né? Vou colocar umas classes para ficar um pouco melhor. Nenhuma tarefa adicionada até o momento. Beleza, recarreguei a página. Ok, tô sem tarefas, tá certo? Vou adicionar uma tarefa, essa informação deve desaparecer. Porque eu já tenho tarefa, né? Ótimo, funcionou. Por que que essa informação funcionou? Porque, por exemplo, se eu abrir aqui o meu DevTools e colocar um console log nesse isTodoListEmpty, ele vai mostrar para mim se essa lista de tarefas está vazia ou não. Nesse caso, está mostrando para mim false. Essa lista de tarefas não está vazia. Removi, não está vazia. False. Removi, está vazia. True. A condição foi atendida. O texto foi mostrado na tela. Essa é a renderização condicional. Mostra o texto somente se aquela condição for atendida. Nesse caso, ela foi. Espero que vocês tenham entendido. E caso vocês tenham dúvidas, podem me mandar mensagem que eu ajudo vocês, tá bom? Podem perguntar. Sintam-se livres. Essa foi a aula de hoje sobre renderização condicional. Um abraço e uma ótima semana para vocês.